A origem de Tavares, eu quero falar para os ouvintes, para vocês, companheiros, que eu tomei conhecimento através de uma pesquisa que fiz com o professor Sebastião Marques, conhecido por Sebastiãozinho. Homem que na época, quando eu conversei com ele, ele tinha uma faixa de 98 anos, assim ele me informou. Porém, chegou a viver 115 anos. Era um homem de grande conhecimento, não através dos livros, mas sim através do conhecimento que ele adquiriu durante a sua existência. Esse cidadão residia no sítio Duvidoso, próximo da Laje Grande, e ele me passou a história de Tavares. Disse ele que Tavares surgiu através de um padre, Francisco Arquiveiro Tavares, conhecido por Padre Tavares, razão pela qual o município se chama Tavares, que foi uma homenagem feita a ele, que eu vou chegar aí. Padre Tavares chegou aqui em visita, residia na época na cidade de Arco Verde, naquela época Rio Branco. E ele veio e procurou o Major Florentino no sítio hoje Mexila, porém naquela época tinha o nome de Campina. Lá foi feito um altar. O padre pediu que queria celebrar uma missa naquela região, sítio Campinas. E então formaram lá um altar improvisado de madeira para poder ele celebrar a missa. Celebrou a primeira missa, eu sei a data. Foi no dia 29 de setembro de conforme ele falou, 1850. Celebrando essa missa, fez ali um aglomerado, construíram umas 3 casas de taipa, como era naquela época. Depois, no decorrer dos tempos, o padre percorrendo a região, o padre resolveu a mudar, porque lá no sítio Campinas não tinha água, não tinha perspectiva de água, porque passava, ainda hoje passa, um riacho. E ele resolveu a mudar a localidade aqui para Tavares, a Lagoa dos Paulinos. Chamava-se Lagoa dos Paulinos. Ele achou que era uma lagoa muito grande, que é no caminho do Belém. Essa lagoa ele achou que devia ser construída o povoado, as primeiras casas aqui e não no Mexila. Resolveu fazer uma capelinha na localidade da Praça de Eventos, bem próximo da casa de Severino Carlos de Andrade, que foi o primeiro prefeito de Tavares. Não que era prefeito nessa época, porque aqui não era cidade, era apenas uma colôniazinha, 2 ou 3 casas. Tinha a casa lá da lagoa e ele achou por bem passar tudo para cá. Por isso é que dizem que a primeira missa foi celebrada no dia 29 de setembro daquele ano, e ficou a localidade, a capela, que ficou muito tempo lá na Praça de Evento. Depois de muito tempo, um padre que chegou aqui ficou na Boa Vista, na casa de José Eufrásio, que a esposa era Deodora. Ele se hospedava lá e vinha celebrar a missa aqui na capela. Aí ele achou por bem fazer a primeira igreja, o Frei Casanova.
era o nome desse padre, que era italiano. Então fez no local onde hoje é. Apenas foi ampliando, foram melhorando e está no ponto que era. Eu falei a respeito da origem, e a origem se deu assim conforme essa informação que eu tive. Quanto ao padroeiro Miguel, São Miguel, isso se deu conforme ele me falou, que um proprietário que era dono dessa região, daqui até Sainarara, um ciclo muito grande, por nome Manuel Antônio do Nascimento. Ele doou uma parte de terra para a igreja, que ainda hoje é o patrimônio da igreja, é dessa terra que ele fez a doação. E o padre, pesquisando, disse quem vai ser o padroeiro dessa terra. O velho Sebastião Marcos, o professor, falou que seria justo ser Miguel. Por que Miguel? Isso é uma lenda, eu não vi. Estou falando o que me informaram. Porque o Manuel Antônio do Nascimento tinha um filho por nome Miguel, cujo filho, rapaz, foi devorado pela onça nas proximidades da lagoa. O menino, curioso, ia para lá pegar passarinho, essas coisas assim, e foi devorado pela onça, assim ele informou. Creio eu que é uma verdade, porque era um velho com H maiúsculo, que naquele tempo os homens tinham medo do pecado, não é como hoje que predomina o pecado, né? Por isso ficou Miguel. Quanto ao município, a localidade que não era município, pertencia à Princesa Isabel. Ele disse, o padre disse, vamos colocar Tavares, porque Francisco Arthur Tavares. Foi uma homenagem feita a esse padre e na mesma hora homenagearam o menino Miguel. Por isso é que o padroeiro é São Miguel. Deu para vocês que estão me ouvindo entender a origem de Tavares. Se tiver outros diferentes, vocês façam a pesquisa para ver qual é a mais precisa e a que predomina o que eu estou falando. Tavares originou-se assim. Tavares é uma homenagem ao padre que celebrou a primeira missa, porque ele celebrou lá no sítio Campina, que hoje é Mexila, e também aqui quando foi feita a capela, foi também ele que celebrou. Na capela que eu falei, na localidade da Praça de Evento. Já na igrejinha aqui onde ela é, não foi. Foi outro padre, já um italiano, que eu já falei o nome dele, Frei Casanova. Falando de cultura, eu quero acrescentar que o professor Sebastiãozinho, o Sebastião Marques, era um grande professor, assim como historiador. Porém, depois que eu tive essa conversa com ele, conversando com meus pais, o meu pai contratou um professor que foi muito conhecido aqui na antiguidade, José Pereira Martins, conhecido por Pereirinha. Esse professor, avô do primeiro padre que ordenou-se padre de Tavares, filho de Tavares, que é Frei Oswaldo Pereira Martins, neto desse velho professor que foi meu professor. Foi professor de meu irmão mais velho, Luiz Félix, e de Maria Félix, minha irmã.
professor, porque naquela época não tinha. O lugar foi crescendo, passou a ser um povoadozinho, foi crescendo, a cultura foi melhorando e resolveu-se, através de políticos de Princesa Isabel, que aqui pertencia à Princesa Isabel. Então, um político velho que foi prefeito 6 vezes lá em Princesa Isabel, que chamava-se Nominando, mas conhecido por Mano, seu Mano. Ele predominou muito tempo, até quando chegou um ponto que foi derrotado por um tavarense, Luiz Gonzaga de Souza, Gonzaga Bento. Esse professor Pereirinha ensinou muito tempo na casa de meu pai e de outras pessoas, que ele ganhava dinheiro, era particularidade, e outros professores. Depois, quando o lugar foi se modernizando, passou-se a estudar com Dona Toinha, uma velhinha, Toinha Nicodemo, que era mãe de Dona Zefinha Nicodemo, que eu escrevi a história dela. Ela, uma boa professora. Não sei qual curso que ela tinha, porque naquele tempo era difícil. O professor bom era aquele que sabia ensinar e que tinha muita prática, sabe? Sei que ela era paraplégica, ficava lá na cama ensinando, ainda tive a oportunidade de estudar com ela. Mas o estudo da gente naquele tempo quase não passava da carta de ABC, mas tinha que aprender a ler e escrever, a soletrar, que era o predominante naquele tempo, na base da palmatória, que eu ainda usei muito, que eu era um pouco, me chamava de inteligente, e eu batia nos outros com a autorização dos professores. Então, estudei com Dona Toinha, pouco tempo ela não aguentou mais, passei para a Zefinha, filha dela, que não só foi meu, foi daqueles mais velhos. Aqueles que foram mais curiosos, como eu fui, aprendeu mais uma coisinha, estudei uns tempos com ela. Aí começou a correr um boato que ia chegar aqui uma professora do Rio de Janeiro, de nome Olinda Barbosa de Souza, mais conhecida por Nena, Dona Nena. Dona Nena, ela veio do Rio de Janeiro, revolucionou aqui. Ela ia a pés para a Laje Grande, onde arranjou um namorado de nome Severino Cruz, casou com ele e ficou aqui, não voltou mais para o Rio de Janeiro. Era Olinda Barbosa de Souza, conhecido por Dona Nena. Daí por diante foi quando já surgiu o grupo escolar Adriano Feitosa. Aí Zé Félix já era um adulto, já era gente. Foi construído um grupo por esse prefeito de Princesa Isabel, seu Mano. Foi quem construiu o grupo, foi quando nasceu o Adriano Feitosa. E o avanço da ciência e da tecnologia não foi hoje não, apenas ele ampliou-se, né? Foi avançando. Naquele tempo que não tinha comunicação de alto porte, a comunicação era um recado para ir levar na Boa Vista, que meu pai mandava muitas vezes para o seu avô, Antônio Bernardino do Nascimento, conhecido por Tio Tonho, que nós chamávamos de Tonho. Era nessa base, não tinha comunicação como tem hoje, que é tudo diferente, tudo modernizado, não precisa eu explicar, porque estou falando, estou de frente a um professor engenheiro, mas o fraco dele é educação, professor. Na educação, eu tenho esse conhecimento para chegar até hoje. Não preciso explicar fatos de hoje que você, Nelmin, meu afilhado, tem mais conhecimento do que eu. Eu estou falando do tempo passado, do meu tempo e o que aconteceu. E eu observo essas coisas. Quando foi no dia que ordenou-se Frei Oswaldo Pereira Martins, embora que ele estava bêbado no dia que ordenou-se, mas a gente tem que dizer a verdade, né? Que ele era um alcoólatra. E foi para Alagoas, meu irmão, doutor Paulo, médico que foi prefeito aqui, acompanhou lá e me dizia, porque eu pesquisava.
graças a Deus, dizem que ele hoje não é mais um bebão. Já tem muitos outros que se formaram, isso na parte religiosa. Mas como eu estou falando de cultura, de professor, eu tive a oportunidade de falar, porque quando o avô dele morreu, foi muito badalada, que todo mundo dizia, eita, grande professor e tal. É a história, é o conhecimento que eu tenho da cultura até hoje, que não pretendo falar, se não for solicitado, a respeito de hoje, porque todos sabem da história. O colégio hoje Adriano Feitosa, ele foi construído inicialmente como grupo escolar Adriano Feitosa, na década de 50, muito provável ter sido em 1952. Mas como eu não tenho certeza absoluta, estou falando aqui de década, para depois não dizerem que eu dei uma data fantasiosa. Foi na década de 50, o grupo escolar Adriano Feitosa foi construído, e daí no decorrer dos tempos ia mudando de prefeito, de governo, ia melhorando, e hoje está um colégio com diversas salas de aula, não sei o total agora, né? Mas o Adriano Feitosa, o que eu sei dizer, que a origem dele foi essa, Adriano Feitosa, porque era um professor que dava assistência aqui a Tavares conforme o meu conhecimento e conforme a informação que eu tive. Quanto à Escola Reunida Padre Tavares, esse reunida, muita gente não sabe, é porque funcionava várias escolas nos sítios, na zona rural, como tinha uma no Minadouro, tinha várias escolas, né? Fala dos Eufrásios, fala do Marques, tinha várias escolas, dependia muito da quantidade dos prefeitos, dependia muito da política, porque em determinado tempo predominava o PSD, que era o lado do Coronel Zé Pereira, que predominava o deputado estadual Aloysio Pereira, doutor Aloysio Pereira Lima. Então, as professoras eram indicadas, acho que o homem que mais indicou professor, é por isso que eu tenho esse conhecimentozinho, que mais indicou professor leigo, assim, que só sabia ensinar o ABC mesmo, foi Zé Félix, porque não tinha outros, eu indiquei muitos. Ainda hoje encontro pessoas idosas e dizer, o primeiro emprego meu quem me deu foi ele, que me deu uma escolinha e tal. O prefeito era fulano, cicrano, beltrano, tal. A Escola Reunida Padre Tavares. Ela tem esse nome de Reunida porque originou-se dessas escolas. Padre Tavares, porque foi uma homenagem ao padre Francisco Arcoverde Tavares. Por isso ela recebeu o nome de Reunida Padre Tavares. Foi acrescentado o padre, porque realmente ele era um padre. A história da Reunida Padre Tavares surgiu assim. E grande parte eu acompanhei porque ela foi, esse tamanho dela, ela foi ampliada no governo de Manuel Leite da Silva. A primeira vez que ele foi eleito, em 1976, e ele ampliou ela no ano de 1977. Começou e terminou em 1978. Digo com precisão porque eu já era vereador e já era presidente da Câmara. Né? Por isso é que eu fui presidente 9 vezes, porque era bem entrosado lá no setor político. Nunca me interessei muito por majoritário, não. Apenas fui prefeito de fato, porque coloquei o meu irmão, o doutor Paulo, médico, muito jovem, o mais jovem prefeito da época, era ele, foi ele, que Deus tem ele em bom lugar, levou ele tão novo, né? Então, eu tenho muito conhecimento por isso, porque era entrosado lá dentro
a história da Escola Reunida para Tavares é muito nova, muito conhecida. Agora tem curiosos que cada um quer aparecer e diz, não, isso tá, eu sou quem sei e tal. Agora vamos pesquisar para ver se não modifica alguma coisa, né? Eu gostaria de acrescentar no aspecto cultural, acrescentar para vocês um fato ocorrido no sítio Boa Vista. Boa Vista é a origem do professor Joaquim Nel Bernardino de Souza, Nelminho, que ele surgiu de lá, os avós deles, eu conheci demais, eram compadres de meu pai, ainda conta parente da gente, sabe? E eu observei um fato interessante. Houve muitos, mas como era sanguinário, eu não quero frisar. Eu quero frisar o religioso de um senhor lá da localidade, ainda hoje tem a capela. Nelmin ofereceu-se para tirar fotografias. Se não foi destruída agora do ano passado para cá, que eu venho acompanhando, perguntando, ela está lá. Eu gostaria que ele tirasse essa foto. Eu fiz um relato histórico a respeito desse senhor. Ele sofreu um acidente, uma queda de animal, quebrou umas costelas, não sabe? E fez uma promessa que se ficasse bom, naquele tempo a medicina era muito atrasada, se ficasse bom, ele construiu uma capela lá na porta dele, que é numa localidade que é um plano, bem plano como essa mesa. Ele construía com os próprios punhos, do primeiro tijolo até a primeira missa celebrada naquela missa. Ele tinha o nome de José Ferreira da Silva de Souza, não tenho certeza, mas conhecido por Sete, um apelido que ele pegou no tempo de criança, no tempo de menino. Dizia Sete da Boa Vista, todo mundo sabia, né? Tem um filho dele que mora na Arara, ainda é vivo, e sabe dessa história que ele pediu para eu fazer alguma coisa, ele tem cópia, eu também tenho aqui. Aí ele fez essa promessa, começou a bater os tijolos, ele mesmo preparava o material, o barro, batia o tijolo, madeira ele tinha, queimava os tijolos, que é preciso queimar daqueles tijolos, antigamente era desse tamanho, não, botar só um, não precisava dois tijolos, não era como tijolo furado. E ele, quando estava o tijolo queimado, ele começou a fazer a construçãozinha dele. Isso eu digo porque meu pai era marchante e comprava pouco, e correu aquele boato, o povo ia para olhar. Disse, mas rapaz, chama um pedreiro, na Serrinha tem um Antônio Pereira, ele era até parente do ex-prefeito daqui, doutor Severiano. Não, eu quero construir, eu mesmo vou construir. E ele construiu, aquelas pessoas mais entendidas diziam, e o nível? Porque a casa, se não tiver nível, você sabe que cai, você que é engenheiro. Né? Aí disse, não, eu faço. Fez a capelinha, ele edificou, preparou a telha, porque lá na Boa Vista tinha uma olaria, lá no açudinho que tem, né? A olaria era de Lino Beco, e quem fazia telha muito boa era Antônio Sabina. E ensinou a ele mais ou menos, e ele mesmo fez as telhas, umas telhas grosseiras, só que hoje tem umas telhinhas melhor, mas ele fez. Até que cobriu a capela, rebocou, caiu com carro branco e convidou o padre para celebrar uma missa lá. O padre que celebrou a primeira missa, eu tenho o nome dele, mas no momento eu não me recordo, porque não é possível saber de tudo, né? O padre que ele convidou se hospedava lá mesmo no sítio Boa Vista, onde de Casa Nova se hospedava, porque esse homem dava hospedaria, sabe?
Casa Nova era um italiano, não morreu aqui não, foi embora depois, né? Aí já veio outros depois, de um ou dois veio Frei Manuel, Frei Cirilo, esses padres, mas eu não sei qual foi o padre. Só que eu assisti e vi. Quando chegou lá, ele foi mostrar a igreja ao padre. Tá? Até se deu uma coisa muito interessante. Aí o padre disse, mas parabéns, você fez essa igreja sozinho. Ele disse, fiz sozinho, sem ajuda de ninguém. Nem pedi ajuda a político, nem pedi a ninguém. Eu mesmo fabriquei os tijolos, a telha, tudo, final de contas, as portas que ele entendia de marcenaria, umas portas grosseiras, mas fez tudo direitinho, né? Eu fiz, ele disse, mas parabéns, você merece, uma dádiva de Deus, uma coisa muito interessante, aquele negócio de igreja mesmo, de fato, né? Aí eu me lembro como fosse hoje, ele disse, fiz seu padre, eu fiz com muito sacrifício, eu fiz, só que agora o diabo é o santo. Ele quis dizer que o difícil era os santos, não sabe? Que até o padre, eu ainda me recordo que o padre foi e disse, eu vou lhe dar uma santa. Você sabe me informar. A padroeira hoje da Capela da Boa Vista ainda continua o mesmo nome. Dessa santa foi criada por isso. Eu não sei quem é, não me recordo o nome, mas o nome da santa, o padre foi quem deu, né? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, me recordei agora do nome da padroeira da igrejinha, da capela dele, que até por uma confusão queria que ficasse lá, mas aí o padre, a igreja daqui fez uma capela que tem lá, mas não é essa, lá não celebra mais nessa capela. Eu não sei se destruíram, mas acredito que não. Você vai procurar, Nelmi, procurar para tirar uma foto dessa capela. E esse senhor viveu mais de 90 anos, chegou a falecer, era um católico praticante, daqueles que vinham a pés para cá, para Tavares, para assistir a missa. As pessoas que vinham da Boa Vista, em torno de 3 a 4 quilômetros, que eu nunca medi, não sei, mas é mais ou menos isso. Então vinha aquela senhora, era minha mãe, a Alexandrina Amélia de Souza, conhecida por Alexandrina, vinha a pés. Vinha tia Maria, a avó dele, tia Maria de Titonho, com um marido, né, que era católico, Titonho, tia Belinha, mãe de João Perturbado. João Perturbado é João de Cosmo. Aí ele tem um apelido que eu botei de João Perturbado, porque eu, como presidente da Câmara, ele não se perturbava com nada, só dava para dormir. Aí eu fui e coloquei João Perturbado, e vai morrer com esse apelido, e é até bonito. João Perturbado, para mim e para quem sabe, mas é João de Cosmo, pai de Dão, que foi presidente da Câmara, agora recente. E foi evoluindo, depois meu pai veio morar aqui, na vila, que não era cidade ainda, e começou, a minha mãe deu continuidade. Mas de lá da Boa Vista, eu vou ver se me lembro de alguns nomes que é bonito para embelezar a história, né? E que é fato verídico. Ainda hoje tem os netos dela, Pergentina, era esposa de Né Epifânio, já viu falar, né? Né Epifânio, ela vinha também para a missa, tia Maria Titon, tia Belinha, que era, eu já falei, repito, Severina de Preto de Candinha, a velhinha Candinha não podia vir mais, que não podia mais andar. Sinhá, que era mãe dos Pereira, que não quero que chame macaco, mas aqui eu posso dizer que eles não vão ver essa história, também já morreram. Era uma família que inimiga de quem chamasse ele de macaco. Se deu muita briga aqui, na vila, na feira aqui, por conta disso. Eu fiz questão de contar essa história interessante de Sete da Boa Vista, que ele foi um religioso que merece ser lembrado, e ele foi muito lembrado.
é necessário, é até imperioso e urgente, não seria importante eu falar tanta coisa e não falar da emancipação política da nossa cidade de Tavares. A emancipação política de Tavares se deu por intermédio de 2 deputados, um de uma ala, outro de outra. Uma da ala de seu mano, nominando, que é a origem desse deputado na época, era Antônio Nominando Diniz, filho originário, filho de seu mano, do ex-prefeito de Princesa Isabel. Mas como foi um pedido de emancipação política, foi feito um acordo entre os 2 deputados, Antônio Nominando Diniz Filho e o deputado Dr. Aloysio Pereira Lima. Então foi feito um acerto lá na política mais alta, a nível estadual, para entrar com um projeto, foi Dr. Aloysio Pereira Lima com o projeto de Tavares, e Antônio Nominando Diniz com Manaíra. E assim aconteceu. Tavares, que é o que nos interessa, é o que eu estou falando a respeito, foi emancipado através de um projeto de lei do então deputado na época, Dr. Aloysio Pereira Lima, cujo projeto de número 2150, votado na Assembleia Legislativa no dia 10 de setembro daquele ano, 1959. E no dia 17 de novembro daquele ano se deu a emancipação política de Tavares, com o governador naquela época, Pedro Moreno Gondinho, era o governador naquela época, sabe? Ele veio fazer a emancipação política de Tavares, tornar Tavares libertar-se de Princesa Isabel, que até hoje continua. Então nesse dia aconteceu um acidente desagradável, que foi assassinado o delegado de Tavares na época, mas nem por isso deixou de acontecer a emancipação, e na hora o então governador da época nomeou o primeiro prefeito de Tavares, Severino Carlos de Andrade, pai de Terezinha Nóbrega de Moraes, que foi prefeito aqui 3 vezes ou 4 vezes. Ele foi nomeado. Passou 4 meses mais ou menos no poder, mas já era um homem debilitado, já velho, não aguentou. Então foram ao governador para fazer uma mudança. Aí foi nomeado Terto, enquanto acontecia a eleição, que foi a primeira eleição que foi votada, o prefeito foi eleito pelo voto direto do povo, foi em 1900, para começar a governar em 1960, cujo prefeito de nome Luiz Gonzaga de Souza, conhecido por Gonzaga Bento, genro, cunhado de Aloysio Pereira, casado com a irmã dele. Por isso, gozou desse privilégio, que naquele tempo era ou não era, na base da política dos políticos de nome. Então a emancipação política de Tavares se deu no dia 17 de novembro de 1959, através desse projeto de lei de autoria do deputado estadual Dr. Aloysio Pereira Lima e o governador Pedro Moreno Gondinho. Só era o que queria saber agora.